primeira planta perfeita para vasos pequenos é esse tipo de sedum aqui. Eu plantei ele aqui nesse vaso pendente. Eu aproveitei um vaso que era pendente, só que tinha quebrado a alça, arrebentado a alça dele, que era aquelas correntinhas de plástico. Aí eu peguei e fiz aqui uma corrente para ele com arame. Plantei ele aqui, para falar a verdade para vocês, eu nem sei se eu comprei esse sedum aqui. Eu acho que eu não comprei ele, eu acho que ele veio junto em algum vasinho de alguma suculenta que eu comprei. Aí eu me lembro que eu plantei ele e depois ele começou a crescer. Aí eu notei, né, o potencial dele assim para ficar de forma pendente e mudei ele para esse outro vaso aqui e fiz aqui essa alça, né, para pendurar ele. E gente, olha só isso daqui, olha como cresceu. Eu tô encantada aqui com esse sedum. Vou até tirar ele daqui para mostrar para vocês. Olha só isso aqui, gente. Me contem se é ou não é lindo. Eu tô encantada aqui com esse sedum. É incrível quanta flor tem aqui, gente. Quase nem aparece mais as folhas aqui, os galhos, né, dele. Olha, de tanta flor que tem aqui. Já tem vários dias que eu queria mostrar ele pra vocês, mas eu não tava tendo tempo de fazer esse vídeo. Mas hoje eu parei tudo pra gravar ele aqui pra mostrar pra vocês antes que as flores já sequem, né? Porque tem várias flores que eu às vezes quero mostrar pra vocês, mas não dá tempo. Quando eu vejo elas já secaram, gente. Mas essa planta aqui, pelo jeito, dura. As flores, pelo jeito, são bem duráveis. Faz dias que tá assim. E pelo jeito vai ficar até mais florido, porque essas partes aqui, olha, são botõezinhos que vão abrir ainda, que não abriram. Olha, gente, tô encantada. Eu vou deixar a identificação dele aqui na tela pra vocês. Gente, eu acho que é esse. Esse é um outro tipo de sedum também que eu mostrei há pouco tempo. E as flores dele são amarelas e também nesse formato assim de estrela. Esse daqui eu acho bem mais resistente do que aquele outro. Esse daqui eu achei mais chatinho porque ele criou uma espécie assim de um fungo. Não sei se vocês conseguem ver. Umas coisinhas pretas assim. Lupita, dá licença, Lulu. Dá licença, filha. Agora eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Isso daqui surgiu nela quando ela era bem menor. Aí eu peguei e eu me lembro que eu usei detergente e consegui controlar, assim. Só que agora acho que tá surgindo de novo. Não me lembro se eu usei só detergente com água ou se eu usei também, coloquei um pouco de vinagre. Não me lembro certo, mas eu me lembro que detergente eu coloquei e ajudou bastante. Depois ela começou a se desenvolver super bem e ficou assim, gente. Só que agora acho que tá voltando esse fungo. Aqui esse vaso ele recebe mais o sol da manhã. Agora tá pegando um pouquinho de sol aqui só desse lado, mas de manhã recebe sol direto. Desse outro lado aqui já tá sem sol. E eu rego aqui esse vaso, como ele é um vaso pequeno, eu rego assim, um dia sim, um dia não. Às vezes eu rego assim todos os dias, mas depende assim do calor, né, que faz. Agora já tô regando as plantas assim com mais frequência nessa época. Como eu gosto de ter sempre mais de uma muda da mesma flor e eu vi que tava dando praga nele, então já peguei e coloquei logo uns galhos dele aqui, uns pedacinhos dele já enraizaram aqui. Já estão florescendo também. Aqui recebe muito mais sol, então ele fica com essa coloração assim mais rosada. Aquele outro já está bem mais verdinho do que esse. Coloquei também aqui desse outro lado, aqui. Coloquei um pouquinho aqui, tá bem seco, olha, ele não está se desenvolvendo muito, porque eu não sei o que acontece. Quando chove aqui nesse vaso, desse lado nunca molha, do outro lado sempre molha. Então do outro lado as plantas acabam se desenvolvendo bem mais. Mas olha só o pedacinho que tem aqui de galho. E mesmo assim tá com flor. Pelas fotos que eu vi na internet, eu acho que essa é uma planta que ela se desenvolve bem naqueles lugares assim rochosos, aqueles lugares com pedras assim. Eu acho que é uma planta bem resistente, boa para plantar assim em jardim com pedras, assim nas frestas das pedras. Eu acho que fica bem legal. E é uma planta bem resistente para esses lugares assim. Talvez essa não esteja recebendo tanto sol quanto ela deveria, por isso que está criando tanta praga assim. Vamos ver depois a outra lá se vai criar, onde recebe mais sol. A segunda planta que pode ser cultivada em pequenos vasos é a Dreamiopsis maculata.
Essa eu cultivo aqui, nessa parte aqui da área. Agora ela pega bastante sombra por causa da parreira de uva que tem aqui. Bem aqui, olha, fica a parreira de uva. Então agora nessa época fica fazendo aqui um ambiente de bastante sombra para ela. Olha só o que tem aqui bem pertinho dela. Que coisa mais linda aqui esse cacho de uva. Olha só quanta uva tem aqui, gente. Coloquei ela aqui para ficar melhor para vocês conseguirem observar ela, porque lá fica parecendo muito reflexo do sol nela. O Dylan já chegou aqui para participar do vídeo, né, filho? Se pisou aqui, essa criança, coisa séria. Gente, a Dreamopsis maculata, ela é uma planta que tem rizomas, então a forma de vocês conseguir fazer muda dela é através dos rizomas. É só retirar um rizoma aqui da terra e vocês conseguem estar fazendo mudas, ó. Dá de ver ali, ó. Aqui tem um rizoma, então é só retirar um rizoma e plantar em outro vaso que vocês conseguem fazer mudas. As flores dela, ela emite assim essas hastezinhas e as flores nascem aqui na ponta. Essas bolinhas aqui, eu acho que são as sementes dela, porque as flores já secaram. As flores é umas flores branquinhas, que tem um pouquinho ainda de uma. Abri então uma bolinha verde dessas que eu retirei ali da haste floral. Eu abri e dentro dessa bolinha verde tinha essas duas bolinhas aqui marrom, que eu acho que são as sementes, gente. Então essa é uma planta que dá para fazer mudas dela através de sementes. E as sementes elas ficam dentro aqui dessas bolinhas verdes que nascem aqui na ponta das hastes floral. As flores já secaram, como eu falei, ela tem umas flores bem sem graça, umas florzinhas só branquinhas, assim, umas cachopinhas. Eu ainda não fiz muda dela por semente, porque eu acho desnecessário, porque ela emite tanto bulbo, gente, que vocês nem vão precisar fazer muda dela através de semente. Ela vai enchendo o vaso, assim, de bulbos, olha. E qualquer bulbo desse que a gente retira e planta em outro vaso, a gente já tem uma outra muda. Então eu acho bem desnecessário fazer muda dela através de sementes. Mas é uma planta, assim, bem bonita para vocês cultivar em vaso, gente. Essa daqui tá plantada em uma panela. É um vaso pequeno, assim, um vaso com menos de 1 palmo de altura. E é uma planta ótima para vocês cultivar assim, em vaso pequeno. Essa planta aqui no Rio Grande do Sul, na época do inverno, ela perde todas as folhas. Então vai ficar só os bulbos aqui. Muitas pessoas podem achar até que perdeu a planta. Mas esse é um ciclo normal dela. Então ela perde as folhas numa época do ano, que aqui no Rio Grande do Sul é no inverno. E depois ela começa a emitir novas folhas, com o passar do inverno ela começa a emitir novas folhas e vai encher o vaso novamente. Então todos os anos ela faz esse processo assim, que é um ciclo natural dessa planta. E essas folhas, gente, com essas pintas aqui, ó, é uma planta muito bonita mesmo para cultivar em vasos assim e ter pertinho da gente, assim, pertinho de casa. Aqui nesse outro vaso eu plantei bulbo que eu retirei daquela outra planta que eu mostrei antes. Plantei aqui nesse vaso e ela cresceu bem mais do que aquela outra, apesar de ser uma muda feita através daquela que eu mostrei antes. Ela cresceu bem mais aqui por causa do tamanho do vaso. Aqui é um vaso que tem mais ou menos cerca aqui de 2 palmos de largura. 1 palmo aqui de largura, 2 aqui de comprimento. E mais ou menos aqui um pouco mais de 1 palmo de altura. Então é um vaso maior que aquele. E olha como ela conseguiu crescer bem aqui. Nessa parte aqui ela recebe o sol da manhã. Desde cedinho da manhã ela recebe sol direto até mais ou menos 1h da tarde. Então aqui as folhas elas perderam um pouco as pintas. Então folhas mais assim, um tom mais verde. Tem algumas com pintas aqui, mas bem menos do que aquela outra lá. E aqui dá para observar que as folhas elas cresceram bem mais, ficaram folhas assim bem maiores, mas isso eu acho que é por causa do tamanho do vaso mesmo. Então se vocês plantarem em um vaso um pouco maior, ela vai crescer mais esplendorosa assim, mas ela também pode ser cultivada em vaso pequeno, como eu mostrei para vocês. Aquela outra tá em um vaso bem pequeno, já faz anos, já deve fazer uns 3 anos que eu tenho aquela outra muda naquele vaso. Esse vaso aqui eu pretendo trocar ele de lugar porque ela tá secando muito a ponta das folhas aqui. Eu acho que é por causa do sol direto. Muito tempo aqui recebendo sol, muitas horas de sol por dia. Então
Ela é uma planta que deve ficar mais à meia sombra. No outono e inverno ela não recebe sol direto aqui, é só nessa época mesmo que ela começou a receber bastante sol direto aqui, que o posicionamento do sol muda. Então agora eu preciso trocar esse vaso aqui de lugar. A Dremeopsis maculata é uma planta bem resistente à falta de rega, então não é necessário regá-la todos os dias. A terceira planta que eu considero perfeita para vasos pequenos é o lambari roxo. Essa daqui está plantada aqui nesse vaso suspenso. É um vaso com mais ou menos 1 palmo assim de largura aqui na parte de cima. Aqui para baixo ele é um pouco mais estreito. E olha como ela fica linda assim no vaso pendente. Essa é um tipo de tradescante, ela é conhecida como lambari roxo porque quanto mais sol ela receber direto, assim as folhas vão ficando mais arroxeadas, gente. Eu quero deixar ela em um lugar assim que ela pegue bastante sol mesmo, mas tá difícil aqui, eu vou ter que arranjar outro lugar para ela. Agora eu coloquei ela aqui hoje, tá recebendo aqui o sol de tarde, agora na parte da tarde, mas ela já teve aqui, se não me engano, no lugar dessa, ou para lá, aqui nessa área. E agora aqui, como a parreira ali tá cheia de folhas, então agora nessa época do ano fica pegando bastante sombra aqui nessa parte, então eu vou ter que mudar aqui o posicionamento de várias plantas. Aqui tem outra tradescante também. Essa daqui já tá se desenvolvendo, ó. Quando eu plantei ela era bem pequena mesmo. Mas a que eu quero mostrar hoje mesmo é essa daqui. Coloquei elas tudo junto aqui para que vocês consigam observar bem e tirar as conclusões de vocês. Eu vou mostrar elas de perto para vocês verem como que elas estão agora e vou deixar o vídeo aqui na descrição de como elas eram, para que vocês assistam depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês assistam esse outro vídeo para ver como elas eram antes. Quem não assistiu, né? Quem não lembra como elas eram. Essa daqui era muito pequena, mas muito pequena mesmo e já emitiu aqui várias folhas, ó. Olha como ela se ramificou para cá e esse outro galho grande para cá. Essa daqui eu achei que emitiu algumas folhas novas também, ó. Essas folhas mais brilhosas assim são folhas novas. Essa crassula eu achei que também teve assim um crescimento melhor, ela ficou mais cheia, ficou bem mais bonita ainda. Essa daqui também achei que ficou um pouco melhor. Essa daqui eu não lembro se eu coloquei, mas já vou aproveitar e vou mostrar aqui essa suculenta pra vocês. Vocês lembram que eu replantei ela e depois que eu replantei, olha o que aconteceu, olha. Nasceu uma muda aqui, ó. Ela ficou com 3, como se fossem 3 plantas assim junto, ó. Antes era só uma, aí eu acho que nasceu essa e essa, eu acho. E também nasceu uma outra muda aqui na lateral. Olha só. E agora ela ficou assim. Mas tá bem bonita igual. Eu vou deixar aqui essas mudas. Só vou retirar aquela de baixo depois. Essa outra aqui eu achei que ela cresceu bem também. Olha o tamanho que tá essas folhas aqui, ó. Estão folhas bem grandes. Muito maior do que dessas outras aqui. E olha o brilho dessas folhas. Olha o brilho, e eu não lavei elas estão aqui até meio empoeiradas, ó. Mas essas folhas novas estão bem brilhosas, ó. Eu achei que ela cresceu bem também, olha como ela já tá fechando aqui o vaso. Apesar de eu ter plantado ela errada, quando eu plantei, eu não coloquei os galhos aqui pelo meio, eu coloquei só na ponta mesmo, então eles ficaram assim mais estaqueados para cima, ao invés de ficar pendente para baixo. E ela floresceu já, aqui as flores já estão secando. Já faz tempo que ela floresceu, já faz dias já. Eu achei que ela encheu bem o vaso. O dinheiro em penca eu também achei que ele se revigorou. Ele estava todo secando aqui por baixo e veio todas essas folhas novas aqui, essas folhas verdinhas. Aqui em cima também. Olha só. Desse lado aqui dá de ver que ele tá todo verdinho. Outra planta que eu coloquei foi aqui na Dremeopsis.
Coloquei também nessa daqui, ela emitiu aqui folhas novas, mas essa planta aqui eu acho que ela é uma planta meio chatinha, assim. Porque eu acho que tem que fazer o replante dela, assim, pelo menos eu acho que umas 2 vezes por ano, eu acho. Porque ela é uma planta que quando a gente replanta ela, ela vai ficando bem bonita, assim, com as folhas bem lindas. Mas depois, com o passar do tempo, ela vai ficando assim, ó. Desse jeito. E antes ela estava sendo cultivada mais lá naquela ponta, então pegava bastante sol antes. E as folhas dela estavam com as bordas rosadinhas. Depois que eu mudei ela pra cá, ela voltou assim a ficar com essa coloração assim. Essa coloração ela adquire mais quando tá na sombra, assim, ou na meia sombra mais. Eu tô achando que ela ficou feia, assim, porque ela tá totalmente na sombra aqui. Ela deve ser cultivada a meia sombra. Se ela receber, assim, algumas horas de sol, ela vai ficar com as bordas rosadas, como eu falei. Aí fica esse tom branco, esse verde, esse branco e bem na pontinha aqui rosadinha. Depende da quantidade de sol que ela recebe direto. Aí ela adquire essa tonalidade mais rosinha, assim. Mas o ideal é cultivar ela meia sombra, gente. E aqui ela tá totalmente na sombra, então por isso que eu acho que ela ficou feia assim. Coloquei também esse adubo nesse dólar aqui. Eu acho que ele tá bem bonito agora, só que eu não sei por que ele tá numa coloração assim verde-limão. Porque, pelo que eu observei nos dólares, eles ficam com essa coloração verde-limão quando recebem um pouco de sol direto. E esse meu aqui, ele tava totalmente verde escuro e agora ficou nessa cor assim verde-limão. E ele tá totalmente na sombra aqui. Porque ali tem a parreira de uva, como eu falei pra vocês, então acaba não pegando sol aqui. Mas olha como ele cresceu. O vaso nem tá aparecendo aqui, olha. Um pouquinho só aqui atrás. Ele tá lindo. Coloquei também o adubo nele. Tá com as folhas assim bem brilhosas também. Tá uma planta assim bem viçosa mesmo. Outra planta que eu também coloquei o adubo foi no abacaxi roxo. Só que não tá dando tempo de ele ficar bonito, apesar de ele ter emitido algumas folhas novas. Ele não tá bonito por causa que tem aparecido muita lesma aqui. E olha só o que elas estão fazendo aqui com o abacaxi roxo. O adubo que eu usei naquelas plantas ali que eu mostrei pra vocês foi esse adubo aqui, um adubo de liberação lenta. Eu não sei falar certo pra vocês qual é a marca, porque ele veio assim nesses saquinhos, olha, sem identificação nenhuma. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu comprei bromélias pela internet, então esses adubos aqui vieram nas bromélias que eu comprei pela internet. Veio um saquinho desse em cada bromélia, ó. Aqui tem um outro que eu usei já um pouco lá nas plantas. Eu coloquei assim no máximo de 10 a 15, dependendo ali do tamanho do vaso, eu coloquei no máximo de 10 a 15 bolinhas, então coloquei bem pouquinho mesmo. Não lembro certo quanto tempo faz, gente, mas já faz, com certeza deve fazer 1 ou 2 meses, ou talvez até um pouco mais, que eu coloquei ali esse adubinho ali nas plantas. Eu só sei que ele é um adubo de liberação lenta, porque no site que eu comprei as bromélias dizia que vinha o brinde, que é esses adubos aqui de liberação lenta. Então eu resolvi usar ele nessas plantas ali, nos vasinhos, porque eu acho meio desnecessário usar em bromélias esses adubos assim. Eu não uso nada aqui nas minhas bromélias e elas se desenvolvem bem, então eu resolvi usar eles em outras plantas e eu gostei do resultado, gente. Eu até vou pesquisar sobre esse adubo aqui de liberação lenta para encontrar alguma marca assim que seja um valorzinho bom e testar, né, gente? Aí eu testo, depois eu mostro pra vocês. Eu coloquei aqui nesse estojinho aqui só pra guardar, um estojinho de cloro e pH, só pra guardar eles. E aqui eu vou usar bastante ainda, gente, porque um saquinho desse aqui rende muito, muito mesmo. Eu acho que eu ia mostrar só 4 sugestões de plantas para vasos pequenos, se não me engano, mas acabei mostrando todas essas. Mas foi bom que assim vocês já assistam outro vídeo depois e comparem como elas eram antes e como elas ficaram agora, com esse adubo de liberação lenta que eu usei. Ainda tem uma outra planta que eu vou mostrar para vocês, que é ótima para cultivar em vasos pequenos. Esse outro tipo de tradescante também está plantado aqui em um vaso pequeno, mas esse tipo aqui eu recomendo plantar mais no chão, formando uma forração, porque assim em vaso, eu acho que ele seca muito, essa planta ela acaba secando muito, ficando assim, ó, ficando bem feia. Observem que essa outra aqui é a mesma, aquela que eu mostrei pra vocês, que tá lá naquele outro vasinho. Só que essa daqui tem o mesmo cultivo daquela ali e olha como ela tá mais bonita aqui. Ela não seca tanto assim, não seca, né, como essa daqui, ó. Essa daqui já costuma ficar secando
e ficar mais bonita só aqui na ponta. Para cultivar em vaso pequeno, eu recomendo mais esse tipo de tradescante aqui do que aquela outra, porque essa daqui não seca como aquela que eu mostrei para vocês. Observem só a diferença da coloração dessa daqui que está sendo cultivada aqui recebendo sol direto, comparado com aquela outra que eu mostrei antes, que é igual essa que está sendo cultivada lá embaixo da copa daquela árvore onde não recebe sol direto. Essa daqui fica bem mais roxa. Mais uma planta que eu sugiro cultivar em vaso pequeno é a Crassula sarmentosa. Olha a coloração dessa planta, gente, que planta mais linda. Ela está sendo cultivada aqui em um vaso de 1 palmo por 1 palmo, é um vaso pequeno. E quando eu plantei ela aqui, ela era assim um pedacinho desse tamanho mais ou menos, assim, bem pequeno. E olha o que ela se tornou aqui, que coisa mais linda, que planta mais linda, gente. Ela está sendo cultivada aqui recebendo algumas horas de sol direto por dia e a rega dela eu tenho feito só quando o substrato está seco. Essa é uma planta suculenta de muito fácil cultivo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, que já está muito grande. Olha só a folga. Olha só a folga. Onde eu tô, eles estão, né? Olha só. Coisa mais linda da mamãe. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me contem qual dessas plantas que vocês preferem para cultivar em vaso pequeno. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.